Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero estar lendo com vocês o livro de Gênesis, capítulo 22, os versículos 1 e 2, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou o Senhor a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quero estar pensando um pouquinho com vocês no tema: o Deus da provação e o Deus da provisão. Tem uma frase que eu quero usar nessa introdução que eu achei assim muito importante para a nossa reflexão, que diz assim: o nível de provação que um cristão suporta denuncia a visão de onde ele quer chegar. O nível de provação que um cristão suporta denuncia a visão de onde ele quer chegar. E aí fica uma pergunta para nós, né? Onde é que nós queremos chegar? Nós temos que parar de olhar para onde nós estivemos e começar a olhar para onde nós queremos chegar. E no meio dessa trajetória, é certo que nós enfrentaremos grandes provações da parte do Senhor, como foi com Abraão. Me fizeram uma pergunta outro dia, dizendo o seguinte: pastor, nós estamos enfrentando nesse tempo do coronavírus uma provação ou uma tentação? Então vamos lá, vamos achar o significado das duas palavras. Primeiro, provação. Provação é um método usado por Deus para nos provar, para nos submeter a um teste, para nos pôr à prova, para nos experimentar. O Salmo 11, versículo 15 diz assim: o Senhor prova o justo. Isso é a aprovação. Agora, o que é a tentação? Tentação é um método usado pelo diabo para nos provocar. Olha só a diferença. Provação é um método usado por Deus para nos testar, para nos provar, para nos experimentar. A tentação é um método usado pelo diabo para nos provocar, né? Interessante que alguém diz assim: mas estou sendo tentado por Deus. Não, nós vamos observar que Deus não tenta ninguém. O que significa essa tentação que vem do diabo? Significa que ele força a pessoa a responder a um desafio. A provocação é isso, é forçar alguém a responder um desafio, perturbar, instigar. É isso que o inimigo faz com a gente. O coronavírus não é outra coisa senão um instrumento que o diabo está usando para nos desafiar, para nos perturbar, para nos instigar. Tiago 1:12, 13 diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O que acontece? Quando nós somos tentados pelo diabo, Deus pode permitir essa tentação ou não. Se Deus permitir essa tentação, Deus vai usar essa tentação para nos provar, para saber até que ponto nós estamos firmados na rocha, para saber o tamanho da nossa fé, para saber a altura que nós chegamos, o nosso nível espiritual, onde nós estamos inseridos dentro do contexto de Deus. E ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, o inimigo está provocando as pessoas, Deus está permitindo, ainda que não seja da vontade dele, mas ele pode dar um basta na hora que ele quiser, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Então você nunca poderá dizer assim: eu estou sendo tentado por Deus. Não, você pode estar sendo provado por Deus. Tem um ditado popular que antes de conhecer o Evangelho, eu falei muito desse ditado popular, que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você lembra desse ditado? O que isso quer dizer? Que quanto mais próximo você está de Deus,
mais a ação do inimigo, ele vem contra você. Quer dizer, o armamento do inimigo, as armas que ele usa são mais poderosas. Por quê? Porque ele quer te tirar da presença de Deus. Então vamos lá, olha os benefícios da provação, quando nós somos provados por Deus. Primeiro, a provação é a oportunidade que Deus nos dá de crescer um pouco mais. Em 1 Samuel capítulo 17, do 34 ao 37, nós vamos ver que Davi, depois de ter enfrentado um leão, depois de ter enfrentado um urso, aí agora ele vai enfrentar o quê? Um gigante chamado Golias. Então a provação é a oportunidade que Deus nos dá de crescer um pouco mais. Quando ele lutou contra o leão, ele enfrentou o leão com um tipo de força. Quando ele enfrentou o urso com um tipo de força maior ainda. E quando ele enfrentou o gigante, ele teve que usar uma força extrema. Por quê? Porque senão ele não venceria o gigante. E ele cresceu no meio dessa provação. E ele entendeu que a força e que o poder que ele precisava para vencer o leão, para vencer o urso e para vencer o gigante Golias, vinha exatamente do Senhor dos Exércitos. Segunda coisa, a provação nunca será maior do que o Deus da provisão. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Você pode estar sendo provado hoje, mas a provisão de Deus, ela é sempre maior do que a provação. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Está vendo? A provisão é isso, é o escape que Deus nos dá. Ele providencia uma saída para aquela situação que nós estamos vivenciando. E Deus já está providenciando a saída para nós. Deus já está providenciando a solução. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Porque a tentação nunca será maior do que a provisão do Senhor. E no finalzinho do versículo 13 ele diz: para que possais suportar. Ainda que nós tenhamos que enfrentar a provação, nós temos a certeza de que nós suportaremos. Terceiro, com a provação, Deus manifesta a sua provisão. Gênesis 22, 14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha só que interessante isso e que maravilhoso. O Senhor proverá. Olha, não desanima, sabe? Não baixa a guarda, não desiste, porque a provisão do Senhor está vindo sobre a tua vida. O Senhor não esqueceu de você. A pergunta que fica para nós: a provação de Abraão, por que Deus pede o filho? E Deus chega a dizer: o único filho, Isaque, filho da promessa, a quem tu amas, filho da velhice. Olha que interessante isso. Por que Deus pede Isaque? Por que Deus não pede outra coisa, mas pede exatamente o que ele tinha de mais precioso na vida dele? Olha que provação que Abraão está passando. Primeiro, porque Isaque era o que Abraão tinha de mais importante na sua vida. Quando vier a provação sobre a nossa vida, é porque Deus quer nos provar, para ver se nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é mais importante para nós, para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Segundo, porque Isaque não deveria se tornar um ídolo para Abraão. O Senhor deveria ser o único na vida de Abraão. Depois viriam os filhos, depois viria a esposa, depois viria a família, depois viriam os bens materiais. Deus em primeiro lugar. Isaque não deveria ser um ídolo para Abraão. E muitas das vezes os filhos acabam sendo um ídolo para os pais. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar no meu filho. Não, deixa Deus trabalhar na vida do teu filho. Teu filho não é teu filho é do Senhor, é a herança do Senhor. Terceiro lugar, porque Deus queria mostrar para Abraão que Ele, Deus,
era o seu grande galardão. Gênesis 15, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, Abraão, essa provação, eu vou trazer a provisão sobre ela. Não temas, porque eu vou dar o escape. Não temas, Abraão. Deus está dizendo para você: não temas, o teu filho vai ser salvo. Não temas, o teu casamento vai ser salvo. Não tema a tua saúde, Deus vai curar para a honra e para a glória do seu santo e bendito nome. Deus está dizendo: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Na próxima mensagem, vou estar ministrando sobre o que fazer para vencer a provação. O que fazer para vencer a provação? Olha, meu irmão, minha irmã, o que eu vou dizer para você. A provação vem não só para testar o nosso valor, mas para aumentá-lo. O carvalho não é apenas testado, mas é enrijecido pelas tempestades. E assim somos nós. Quanto mais provado nós somos, mais enrijecidos nós ficamos. Quanto mais provados nós somos, mais valor nós temos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Parece que Deus tem mais prazer em se relacionar com aqueles que fazem a sua vontade e sofrem a provação, do que aqueles que desistem no meio da caminhada. Não desista da provação. Ainda que o inimigo tente a sua vida, ainda que Deus permita essa provação sobre você, não desista, porque o Senhor é contigo e o Senhor proverá. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.